O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, tomou posse esta segunda-feira em Luanda para um segundo mandato durante a 5ª reunião plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. De salientar que antes da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, os deputados da UNITA, maior partido da oposição, abandonaram a sala do plenário. A realização de eleições em Angola é uma formalidade. E é a minha opinião, é a minha observação e a constatação que faço. Quando vejo pessoas dizerem é o Manico, não vamos ganhar as eleições por causa do Manico, podem tirar o Manico hoje. O MPLA tem outros Manicos que irão fazer com que o MPLA ganhe a eleição. A questão não está no Manico. As pessoas vão no superficial, no periférico, não olham as questões com profundidade. O MPLA só não faz o que devia fazer. O MPLA só não resolve os problemas do povo, e aqui eu sou contra aquilo que o Adão de Almeida disse, que o mais importante é resolver os problemas do povo. O MPLA não está a resolver os problemas do povo, é a minha opinião, peço desculpa. Peço desculpa ao Adão de Almeida, se ele acha que o MPLA está a resolver os problemas do povo, então, não sei, eu acho que estamos a vislumbrar realidades diferentes. O MPLA não está a fazer o que devia fazer porque ganha as eleições sem o voto popular. Porque se o MPLA ganhasse as eleições, se dependesse realmente do voto do povo, o MPLA estaria a fazer muito mais do que tem feito. Aliás, não tem feito. O MPLA não faz metade do que devia fazer. E essas são as perguntas que devem colocar ao ministro Adão de Almeida. Foi uma intervenção superficial, foi uma intervenção muito periférica, não abordou o essencial, não foi no cerne da questão. Andou a dar voltas e mais voltas e não disse isso. Quer dizer, que ele foi para o inglês, tanta palavra, tanto palavreado, mas não tocou naquilo que eu gostaria de ouvir. A UNITA e a oposição angolana, e o povo angolano, a UNITA e a oposição, perdeu as eleições de 2027 em 2022. Eu vou repetir. Em 2025? A oposição angolana perdeu as eleições de 2027 em 2022, porque a fraude eleitoral não começa no dia da votação. Perdeu-se a oportunidade de 2022 e o MPLA conseguiu criar todas as condições, todos os mecanismos. Começou anos antes na manipulação do sistema, na colonização das instituições, na intimidação dos adversários e no controle da narrativa pública. E na divisão do num país. Num país onde a máquina de Estado... Sim, esta divisão do país. E a divisão administrativa. Por quê? Eu já dei o exemplo do Uganda. O Uganda fez a divisão administrativa para que Museveni continuasse no poder. E Angola, duvido, com o sem Manico, duvido que o MPLA saia do poder. Pronto. Quer dizer, estou a falar duvido, mas eu vou colocar uma incógnita. Não podemos nos esquecer a imprevisibilidade. Sim. A imprevisibilidade na política é um fator que, quer dizer, a gente não sabe o dia de amanhã. Então não podemos dizer que as coisas não podem descambar ou mudar. Portanto, vamos colocar o fator imprevisibilidade no cantinho, mas em condições normais, tal como as coisas estão, com a divisão política administrativa, com as leis que estão a ser aprovadas, com todas as condições, com a colonização das instituições, com a manipulação do sistema, o MPLA já ganha as eleições. Com ou sem Manico, podemos tirar o Manico, podem tirar o Manico, esqueçam o Manico! Esqueçam o Manico. Há muita gente que vai para o hospital maníaco a falar do Manico, esqueçam o Manico! O Manico. Manico não.
Manico não, esses deputados que dizem, quer dizer, isto é teatro. Pronto, esta é a minha opinião. É a minha opinião. As pessoas fazem teatro, pensam que estão a jogar para a plateia, pensam que é bonito, quando o que o povo quer é marcar golos, tal como o doutor Lindo Tito disse. Marquem golos. Marquem golos. E arranjem formas, mecanismos, façam coligações. Estão a desprezar os angolanos da diáspora. Façam pontes com os angolanos da diáspora. É isso que devem fazer. É isso, porque o que eu vejo neste momento, na ciência, aquilo que a Bela Malaquias disse, mais uma vez vou desagradar os membros da UNITA, que não querem que eu fale da Bela Malaquias, mas é a minha opinião. Eu fiz o elogio à Bela Malaquias e continuarei a falar da Bela Malaquias, elogiando. O que eu queria dizer é que o MPLA controla o campo, controla o árbitro, controla o relógio, e eles sabem que não vão perder o jogo. O jogo já está ganho antes das equipas entrarem em campo. E até porque há pessoas a marcarem golos na própria baliza, tal como o Dr. Lindo Tito e o Matumona disseram. Yeah. Eu, antes de passar para o Dr. Lindo Tito, vou voltar novamente aqui para o Matumona. Matumona, aqui o Malundo diz que o MPLA já ganhou as eleições. Ou seja, as eleições de 2027, aqui dizendo tal como ele disse, as eleições de 2027 foram ganhas em 2022. E para contrapor essa possível vitória do MPLA em 2027, a UNITA, isso na pessoa do presidente do grupo parlamentar, o senhor Liberty Chiaka, diz que o líder, nesse caso o Adalberto Costa Júnior, vai convocar manifestações. Isso para contrapor esta fraude, ou seja, para travar a fraude. Como é que tu vês essa questão das manifestações? Quer dizer, porque fala-se da manifestação, mas muito a pensar no manico. Sim, se olhares para o discurso das manifestações, está muito virado ao manico e não às leis, quer dizer, aquilo que está a ser discutido nesse Parlamento. A manifestação, exatamente, está virado mesmo à campanha. Acho que a campanha, já mencionaste o nome da campanha. Manico não. Até está também a usar em inglês, manico not. Uns dizem manico not, outros manico not. Yeah. Então, eu não sei, a memória me escapa. Quem foi a presidente da CNE? Susana Inglês. Susana Inglês. Então, foi muito interessante acompanhar a intervenção do deputado Nelito Iquique numa das estações radiofônicas do país, não é? Muito sonante, na Rádio Essencial, precisamente. Lá, o deputado Nelito Iquique fez alusão ao facto que a UNITA já conseguiu, no passado, com manifestações, ações de rua, não é? Já conseguiu no passado, com sucesso, fazer com que o MPLA recuasse no apontamento da presidente da CNE, precisamente a senhora Susana Inglês. Isso foi em 2017. Conseguiram, quer dizer, aquilo foi campanha Susana Inglês Not, mas já vimos o que passou depois, o resultado das eleições. Quem ganhou? Puseram uma outra Susana Inglês. Uma outra Susana Inglês, e o resultado, a conclusão, foi indiferente. E esse caso não foge à regra. Não foge à regra, porque nós temos a Comissão Nacional de Árbitros. Quando um está indisposto, aplica-se outro, não é? E tem suplente, né? Tem suplente. Até árbitros também tem suplente. Esse argumento do manico é engraçado, eles dizerem que é o manico, vão ganhar as eleições se tirarem o manico. Isto é amadorismo político. Tudo quanto nós usamos enquanto uma argumentação, argumentos contrários à intenção da UNITA, o deputado Nelito Iquique fez questão de provar que por A mais B é uma tragédia. E, sobretudo, não é? Até vamos dizer, vou abrir um parênteses. Ele esteve bem quando disse que não quer manifestações de ir, não é? Do cemitério da Santana até o Largo das Escolas e depois voltar. Ele diz que tem que ser manifestações, quer dizer, constantes, né? Ali concordo plenamente com ele. Mas só que o objetivo é que é o problema. Porque eles podem ficar uma semana no 1º de maio, no fim,
Se o MPLA achar que é insustentável ter o grupo no 1º de maio por uma semana e o prêmio é o Manico, então eles colocam a cabeça do Manico a prêmio e depois colocam um manequinho ou uma manequinha e já está. Não é? Até porque o doutor Lindo Tito vai nos ajudar, até porque a própria lei em si, a lei para o apuramento, a nomeação ou o concurso em si, do concurso para o cargo de presidente da CNE, tem aí algumas cláusulas que quer dizer que só o MPLA vai conseguir produzir essas pessoas, porque pedem experiência. Não sei se alguma vez já tivemos alguém da UNITA ou da sociedade civil assim com experiência em matéria de liderança como é Comissão Nacional Eleitoral ou provincial, o que seja. Mas então, quantas as manifestações só valem se for... Não, as quer dizer, se o fim for o Manico, é perca de tempo, né? Se o fim único for a retirada do Manico, é perca. Exatamente, é perca de tempo, porque ainda que o MPLA, não é? Até, vamos dizer, usando as palavras do deputado Neto Quico, se o MPLA for a fazer o mesmo que fez em 2017, não mudou o resultado, porque vimos que em 2017 o MPLA trocou o presidente, acho que foi o momento em que o Manico foi introduzido, precisamente, e o resultado não mudou. O MPLA ganhou as eleições. E até o MPLA pode dar uma de democrata e dizer, tá bem, vamos tirar o Manico e vamos pôr outro, depois você não tem mais onde se queixar. E a precedente, ele já fez isso. A UNITA está a repetir a fórmula e não tem nada que impeça o MPLA também de replicar a fórmula. Então, quer dizer, o que para evitar aquilo que disse o Malungo, que a este ritmo o MPLA já ganhou as eleições de 2027 em 2022, então tem que ter uma estratégia muito radical. Esse é que é o problema da oposição encabeçada pela UNITA. A UNITA não gosta da acusação de ser radical, não gosta da ideia do radicalismo. E o radicalismo não implica pegar em armas, não é? Não implica pegar em armas. E mesmo em 92, quando da preparação das eleições, Dr. Savimbi, ele foi perentório em dizer o seguinte, que o MPLA estava a tentar, vamos dizer, adiar as datas, não é, das eleições. Ele disse que nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos. Se não for em outubro, então, quer dizer, ou vai no vosso calendário ou no nosso. E nós vamos ser veementes, né, parafraseando, vamos ser veementes e fazer com que as eleições aconteçam de facto. E vamos utilizar todas as opções, menos a guerra. E ele foi categórico, menos a guerra, mas vamos ter aqui situações que vão vos forçar a realizarem o pleito. Então, essa aqui é a situação que a UNITA atual, com a liderança atual, não consegue ir. É ser radical, tem que ser radical no seu posicionamento e fazer entender o MPLA que há consequências, qualquer tentativa de alteração ou manipulação das eleições, vai ter consequências. E deve-se dizer que, de facto, também em 92, o MPLA vamos dizer, o doutor Savimbi não conseguiu impedir o MPLA a fazer batota com essas suas falas, mas pelo menos estava também com um pé atrás. Já nesse momento, não. É mesmo que nem Mike Tyson, não recua, só vai. É isso ali. Então, espera-se um posicionamento mais firme pelo lado da oposição. Eu sei que é uma campanha muito forte que está a ser preparada para as manifestações. Eu não quero desencorajar ninguém, mas o certo é o quê? Eu não alinho porque o fim é óbvio. Não é? O fim é óbvio. Porque a retirada do Manico. Qual é o melhor cenário que pode acontecer? É a retirada do Manico. O que é que a retirada do Manico nos traz? Outro Manico. Eu escrevi na minha página do Facebook que o MPLA tem um arsenal de manicos. Sai um, entra outro. Exatamente. A manifestação não devia ser sobre o Manico. Se for para o Manico, para a retirada do Manico, muda alguma coisa no que tem que ver com a lisura do processo ou nem por isso? Ou a manifestação tem que ser virada a uma outra, ao processo todo, ou seja, as leis e um sem fim de situações que concorrem para que o processo não seja... O MPLA já colocou em marcha a execução da sua estratégia, com as suas táticas, desde a altura em que propôs alterações à divisão político-administrativa, né?
MPLA criou mais 3 províncias, né? Duplicou, triplicou os municípios e temos que ter em atenção que são os municípios que irão conduzir o processo eleitoral e eram 100 e poucos e agora são 300 e tantos, né? E os partidos terão que se mobilizar para terem delegados nas assembleias de voto. Eu não acredito que os partidos terão capacidade de gestão e essa falta de delegados nas assembleias de voto é que vai facilitar com que o partido da situação que controla a administração pública aproveite para fazer os enchimentos das urnas, para fazer enchimento das urnas. Isso dará exatamente uma maioria qualificada. Infelizmente, o MPLA foi dando sinais da execução da sua estratégia eleitoral, mas o partido da situação, o partido da oposição, por exemplo, no caso da UNIT, que arroga ser partido único da oposição, não apresentou nenhuma estratégia, né? E também o MPLA apresentou uma tática da implementação da sua estratégia eleitoral, com a apresentação do pacote legislativo eleitoral. A UNITA foi atrás, apresentando também os seus projetos. A UNITA ainda não forçou uma agenda política eleitoral ao MPLA. A UNITA está parada a ir atrás do que o MPLA vai apresentando. E sempre quando alguém apresenta uma proposta em discussão, ele tem, para mim, 80% de ganhar essa discussão. E a MPLA vai ganhar essa discussão no debate na especialidade e vai ganhar também na votação na generalidade. Ou seja, na votação global final. Bom, e aí, o que eu aconselharia à UNITA é pensar, sentar e pensar, e montar uma estratégia para travar a estratégia do MPLA. E eu acho que tem por onde se pegar a estratégia do MPLA. Travar no sentido de a UNITA impor uma agenda política. Quando um partido que está na oposição não consegue impor uma agenda política, seguirá a agenda de quem está na situação. E isso terá consequências muito graves nas próximas eleições. Então, ao invés de acompanharmos através das redes sociais, da comunicação social tradicional, o único que faz, o único que está a fazer, mas eu não vejo o que é que está a fazer exatamente aqui. E essa coisa de convocar as eleições ou anunciar, é daquelas coisas nos bairros, né? O indivíduo, quando não quisesse fazer as manifestações, doutor, não é? As manifestações, sim, as manifestações. Um indivíduo que não queria fazer uma coisa, fingia que queria fazer, eu vou partir isto. Os dois, não. É muito truque, não é? É muito teatro, é muita simulação política angolana, está assim, não é? Sem estratégia. E a estratégia é concebida no início de cada ano ou até no início de cada mandato para ser executada durante o mandato. E as táticas é que vão mudando aqui e acolá, mas a linha estratégica deve exatamente ser fixa. E eu acho que a linha estratégica de qualquer partido político é a conquista de poder. E é essa que vai seguir até da conquista de poder. Eu não vejo. E depois o que acontece, parece-me que há dentro da UNITA trabalhos, ou seja, atividades esporádicas. Quando às vezes alguém acorda, olha, agora vamos fazer aqui, agora vamos gritar na Assembleia, Manico não, e no dia seguinte vão lá gritar, Manico não, e voltem acessivamente. Sobre essa questão de Manico, eu lembrei, num debate que participei, da tarde essencial, o percurso dos presidentes das comissões provinciais eleitorais do nosso país. Primeiro foi Caetano de Sousa, em 92, a gritaria da fraude eleitoral foi ouvida. Em 2008 foi igualmente ouvido, mas não era exatamente o de 92, acho que era de 92, 2008, 2012 já não era o Silva Neto, salvo erro. O grito foi ouvido, depois em 2017 ouvimos o grito, não era exatamente Manico, acho que era Silva Neto. Depois de 2022 já era, salvo erro, Manico. Agora 2027 vão mudando, como se diz aqui, os manicos, mas
a gritaria de fraude eleitoral não vai terminar. Significa dizer que a questão não está no homem. Está exatamente no sistema que está a governar o país. Isso é um sistema montado para manter o poder político. E há que usar estratégia para desestruturar esse sistema. Há que usar estratégia para desmontar esse sistema. Isto não é fácil, isto tem que se pensar no laboratório, de onde pegar e de onde caminhar. Provavelmente as manifestações serão um caminho, não sei se será um caminho. Não quero, obviamente já falei nesse espaço isto, não quero de forma alguma trazer o exemplo de Moçambique como pode servir para Angola, porque para mim o exemplo de Moçambique foi desastroso, não houve revolução, houve sim um despertar de consciência, e convenhamos reconhecer que a situação de Moçambique é quase a nossa. A degradação da vida social levou as pessoas à rua para reivindicar, porque não só a vontade de seguir o Mondlane, mas é a fome, é a miséria, é a falta das sociais, a falta de educação, de saúde, que levou as pessoas à rua e permaneceram algumas vezes nas ruas de Moçambique. Nós temos também um quadro como este. Eventualmente, se aparecer um habilidoso que consiga levar as pessoas à rua, vão seguir essas pessoas à rua. Mas espero que haja estratégia para atingir determinado objetivo. Não é só ir à rua e depois recuar com consequências negativas. Quando se faz uma revolução, vai-se à frente e se tem que se triunfar. Se não triunfar, a responsabilidade será de quem promoveu essa revolução. Eu acho que qualquer manifestação hoje, em qualquer parte do mundo, tem de ser pensada antes, uma manifestação de um partido político. Mesmo no Moçambique. Doutor Lindo Tito, mais do que convocar, é importante que se pense, né, profundamente nas estratégias, quer dizer, ver até que ponto é que com estas manifestações sairemos triunfantes. Sim. Exatamente. A outra questão do fundo que deviam discutir é em relação ao escrutínio, ou seja, ao apuramento de resultados. Como é que deve ser feito? O centro do escrutínio nacional, quem deve estar dentro do escrutínio? Os técnicos recrutados pela Comissão Nacional Eleitoral sem concurso público algum? Ou cada um dos delegados dos partidos indicados para a Comissão Nacional deve estar no centro de escrutínio para acompanhar a chegada dos resultados e ter acesso do resultado diretamente a partir da sala de escrutínio? E de modo a evitar que haja fraude. Isso faz em outros países fazem isso. Na Namíbia e na África do Sul isto acontece. Ninguém responde os resultados que chegam no centro de escrutínio, estão aí abertos. Há, digamos, terminais de recepção diferentes, recebem, cada um conta da sua maneira e depois no final o resultado é o mesmo. Por isso que nesses países nunca ouvimos tantas reclamações sobre fraude eleitoral aqui e acolá. Há outra questão que é de fundo, as operações que devem ser feitas nas assembleias de voto. Como é que vai ser? Vamos manter, ou seja, deve ser retirado a ata síntese, deve ser mantida a ata síntese. E como é que isso vai ser? O apuramento provincial vai manter, vai ser introduzido agora ou não? Vamos deixar. Há questões estruturantes que os partidos devem elencar para levarem à discussão. Discutir artigo por artigo é perder tempo. É ir por cada tema. As negociações multilaterais entre os partidos que compõem a Assembleia Nacional, em princípio, mas também não é só, porque o sistema eleitoral não é só dos partidos, é dos votantes, é dos cidadãos, que devem ser chamados também para participar e trazerem. Parece-me que esta deveria ser a última oportunidade que temos de não alterarmos a lei eleitoral antes das eleições de 2032, né? Temos que ter estabilidade das leis eleitorais. Porque essa coisa de, ciclicamente, e na véspera das eleições, tem estabilidade no processo eleitoral. Nós precisamos de ter estabilidade. E para termos estabilidade, a discussão tem que ser aberta, franca e honesta. Das questões estruturantes. Aquelas que são estruturantes e fraturantes devem ser colocadas na mesa e as partes vão exatamente discutir e depois fazer o quê? Encontrarem consenso, como aconteceu em 2011, onde as leis eleitorais teriam sido aprovadas por consenso. Doutor Lindo Tito, assim de forma sucinta, não estou aqui a me referir aos comissários, mas falou aqui há bocadinho, ver quem são as pessoas que vão, os delegados, não é? Sim, porque durante o período eleitoral os partidos indicam delegados. Para e esses delegados é que recebem as urnas, é que controlam todo o processo?
participam, eles só assistem às reuniões da Comissão Nacional Eleitoral e ponto final, né? Quando eles deviam ter algum papel. E são delegados indicados pelos partidos para acompanhar o processo eleitoral, eles têm que ter algum papel. Não acompanham minuciosamente a chegada das urnas, essa coisa toda, não se acompanha? Só acompanham as reuniões, não fazem mais nada do que isso. São indicações que para mim não têm valor nenhum. O valor devia ser eles terem acesso à sala de escrutínio. Não têm acesso? Doutor Lindo, os delegados dos partidos não têm acesso à sala de escrutínio? Comissários não têm acesso à sala de escrutínio. Então quem tem acesso, doutor Lindo Tito, quem tem acesso? Serviços de informação encontram a sala de escrutínio. Isto todo mundo conhece. Os técnicos que trabalham na sala de escrutínio são membros do serviço de informação. E ninguém entra. A sala de escrutínio é fechada. Nem os comissários entram. Entram alguns comissários. Entra o presidente da Comissão Nacional Eleitoral e acho que entra um outro ou dois comissários que entram, não quero dizer o nome. O resto não entra na sala de escrutínio. Todos ficam fora. Ora, mas, então, eu sou membro da Comissão Nacional Eleitoral, não entro na sala de escrutínio e entram pessoas estranhas na sala de escrutínio. É aceitável. O Malundo e o Matumana seguramente querem saber, seguramente vão me ajudar, aproveitem e colocar questões aí o doutor Lindo Tito, porque é um esclarecimento, estamos aqui, é uma aula sobre essa questão. Essa é a realidade da nossa Comissão Eleitoral, é a realidade do apuramento dos resultados eleitorais, essa é a realidade do centro de escrutínio. O centro de escrutínio é um local secreto que ninguém pode ter acesso, só um grupinho tem acesso. Isso é a informação que tem acesso ao escrutínio. E o povo presidente, mas ninguém. Não é assim que acontece na África do Sul, não é assim que acontece na Namíbia. Por isso que na Namíbia, não é? Os partidos não reclamam fraude aqui, não, porque todos têm acesso exatamente aos instrumentos de apuramento de resultados eleitorais. Okay? Aqui em Angola não. Em Angola até querem nos tirar a ata. Síntese, um instrumento que nós temos para fiscalizar as eleições a partir da Assembleia de Voto. Quer nos mandar ficar a 1000 metros e depois dizem quanto que ele coloca 50. Doutor Lindo, eu não faria uma questão minha. Eu acho que vou fazer uma questão que talvez alguém que esteja assim a nos assistir, a nos acompanhar, tenha a ideia dessa questão. Que é essa aqui, talvez esteja nuclear. Qual é o sentido de participar em processos dessa natureza? Bom, é difícil responder essa questão. Boa pergunta. Boa pergunta. Difícil. Porque, na verdade, a partida todos sabem que o jogo está, digamos, viciado. Viciado. Já está viciado. Sim. Que é daquelas coisas... Só entra num jogo viciado, só entra num jogo viciado quem é viciado, né? No princípio já sabe. E é daquelas coisas... Você se entra e depois fica fora enganar o povo, dizer que as coisas não correram bem, ou isto, quando você sabia de antemão que o jogo já está viciado antes do árbitro apitar, você já sabe que aquilo já está. Quer dizer, é por isso que o Bento disse, quando assustarem já está. Poxa, mas é mesmo assim. Assim, eu já tive participação direta em 1992, tive uma participação indireta em 2008, mas tive participação direta em 2012, em 2017, não tive participação direta em 2022. Pelo menos em 3 eleições eu tive uma participação direta, acompanhando o processo eleitoral. Eu lembro-me que em 2017, depois de eu ter saído da minha Assembleia de Voto, ainda fui para outra Assembleia de Voto, tive que recolher atas para deixar para o nosso centro de contagem do município de Quilamba-Quiacho, que estava aqui no Palanca, e eu encontrei os meus colegas a trabalharem arduamente, a contabilizar as atas. No dia seguinte, depois, quando vou para lá, as atas tinham diminuído. E me perguntam onde tinha das atas. Alguém tinha passado por lá e levou as atas sem eles darem conta. Isso é o povo. Doutor Lindo, o povo, a política angolana, o povo angolano, os políticos, a classe política angolana, a tua geração, ou essa classe política angolana, faz o povo angolano de palhaço. O povo angolano fica a discutir
ofende o Malunda, ofende o Vuns, ofende o Dr. Tito, ofende o Matumona, ofende pessoas, quando os intervenientes que estão lá a jogar estão a rir-se, estão a enriquecer, é o que a doutora Bela Malaquias disse. E nós ficamos aqui na plateia a gritar e a ofender, a insultarem-se, quando os outros estão a rir de nós. Quer dizer, os artistas, os verdadeiros artistas que estão em campo, estão-se a rir da nossa cara e fazem o povo angolano de palhaço. A política angolana é uma comédia. E o povo angolano, entre aspas, é o palhaço.